o Senhor te diz: você está ficando numa situação difícil. Você está ficando sem reserva porque você tem dividido a sua reserva com pessoas insensatas, diz o Senhor. A palavra de Deus nos diz: mas as prudentes responderam: não. Talvez não haja o suficiente para nós e vós. Antes, ide aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, as insensatas que estavam na mesma condição das prudentes, esperando, mas que não esperava da maneira correta. Não contava, por exemplo, que poderiam perder o emprego. Não, esperavam, viviam a vida esperando de maneira insensata. E aqui as prudentes, ela diz: se eu der para vocês, talvez eu fique sem. Então agora, as prudentes, porque estas que estão pedindo têm as mesmas condições. Porque as 10, diz a palavra de Deus, são virgens, as 10. E então elas dizem: ide, as 5, aos que o vendem e comprai-o para vós. Ou seja, idem, se esforcem, façam por vocês, corram atrás da reserva que vocês não têm. Porque muitas vezes, meus irmãos, pessoas, elas se confiam que eu e você tem. E aí, elas não fazem nada por elas, para terem reservas. Então, porque confia que eu e você tem, e sabe que eu e você iremos dizer sim na maioria das vezes, pois, na maioria das vezes, não dizemos não, porque somos afeiçoadas a essa pessoa, porque às vezes é um familiar nosso, porque às vezes também não queremos, na verdade, lidar com um conflito. Que conflito, Linha? Quando você disser não a esta pessoa, talvez por esta pessoa ter a expectativa de que você diria sim, a reação, o comportamento e a ação diante de você não vai te agradar as suas emoções. Ou seja, vai se afastar de você, vai te rejeitar, vai te abandonar, vai falar mal de você, porque você disse não. Mas lembra, ambos têm a mesma estrutura, a mesma condição. Para quê? Para esperar com reservas. Mas a palavra de Deus nos diz que 5 esperaram com reservas e 5 não. Por quê? Porque eram insensatas. Porque eram pessoas insensatas. Ou seja, um exemplo para trazermos clareza a essa palavra de Deus. Uma pessoa que vai perder o emprego. Por quê? Porque agiu de maneira errada naquele ambiente e a consequência das suas ações insensatas fez com que perdesse o emprego. É só um exemplo. Você está entendendo? Então, insensata seria não ser prudente, agir de qualquer maneira, viver a vida sem esperar que o momento difícil, que a aflição, que os problemas bate na porta de todo mundo. Porque ambas tiveram a mesma circunstância. O noivo demorou, então elas viveram uma situação inevitável. Não chegou no tempo que elas estavam esperando. Você entende? Então assim te diz o Senhor: diga não. A Bíblia não está dizendo que elas eram pessoas necessitadas. Não.
A Bíblia não está dizendo que elas eram pobres. Não. Está dizendo que elas eram insensatas. As ações dela eram insensatas. E por isso estavam sem reservas. E por isso estavam sem reservas, diz o Senhor. Então, que o Senhor te abençoe. Acolha esta palavra com mansidão. Amém.